A Killer Paradox acabou de chegar na Netflix, é claro que a gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama nós acompanhamos o Lee Tang, ele que está vivendo um momento ali totalmente sem rumo na vida dele, até que algo totalmente inesperado acontece. Ele se envolve em uma briga e mata um homem. Ele fica muito assustado com aquilo, até que ele descobre que esse homem era um serial killer. E a partir de então que tudo muda, porque ele descobre uma vontade de matar, mas ao mesmo tempo ele percebe que ele pode ter um certo dom, já que as pessoas que ele mata depois são reveladas como criminosos. E é claro que vocês devem estar lembrando de outras produções como Dexter e Light Yagami, porque, gente, realmente tem muito em comum. Aqui a gente também tem um protagonista que tem aquela certa sede pelo sangue, né, uma sede por matança, mas ao mesmo tempo ele é guiado ali pela sua bússola moral, tem uma certa moralidade em matar pessoas ruins e criminosas. A série coreana é um suspense policial e realmente foge bastante do esperado. Inclusive, um outro personagem muito importante é o detetive Dang Nandan, que a gente acompanha ao longo dos episódios investigando quem é o responsável por esses assassinatos. Além disso, a gente acompanha o drama da vida dos personagens, não apenas dos personagens principais, mas também de personagens secundários, como das vítimas dos criminosos. E isso é bem interessante porque possibilita que os personagens, de uma maneira geral, ganhem bastante profundidade. Um outro ponto que também é bem interessante é a dualidade sobre o certo e errado, qual é o limite aí, né? Essa reflexão sobre a moralidade. E isso acontece lá dentro da série com os personagens, mas principalmente com o público. Então eles conseguem levar o público a fazer essa reflexão. Então cada pessoa aí vai refletir, né, sobre essa questão do limite do certo e errado, sobre a moralidade e vai chegar a uma conclusão diferente. E se você se interessou por essa série, se é o seu estilo de série, já tá lá disponível na Netflix, então corre lá pra ver, porque a partir desse ponto o vídeo tem spoiler. Então, gente, o que dizer dessa série, né? Começando ali pelo Lee. Ele que é um personagem não tão carismático, né? Eu não achei ele ali o protagonista mais carismático do mundo, mas ao mesmo tempo a gente consegue compreender muito bem ele, até porque a gente vê ali os pensamentos dele e ele realmente vive ali naquela briga com ele mesmo, ao mesmo tempo que ele se sente culpado, ele sente aquela vontade de matar e aí ao mesmo tempo ele acha que ele tá fazendo justiça, então ele vive todo um dilema, além de que antes de tudo isso a vida dele já estava completamente sem rumo. Então ele realmente é um personagem que vive naquele turbilhão de emoções. E com certeza quem chega para ajudar a estabilizar ele também para acrescentar muito na série é o Robin, gente, que é o meu personagem preferido nessa trama. Eu achei ele horas engraçado e ao mesmo tempo é super inteligente. Pra mim ele é um personagem super carismático que desde o primeiro momento eu gostei e me identifiquei com o personagem. E isso só aumenta quando a gente descobre mais sobre a história dele, né? Sobre o passado dele, a morte dos pais, o que justifica bastante o porquê que ele queria tanto encontrar uma pessoa que pudesse fazer justiça, porque ele não conseguiu fazer isso no passado, então ele sentia toda aquela culpa e ele também tinha toda aquela ligação ali com heróis, né, com esse universo. Então ele realmente acreditava nessa questão do dom de identificar criminosos e de poder fazer justiça. Ele acreditava tanto nisso, gente, que ele basicamente deu a vida dele por isso, né? A gente pode dizer isso. E lá no final fica ainda mais claro o quanto ele é inteligente, todo aquele plano que ele bolou para poder inocentar o Lee realmente foi genial. E a gente tem que dizer também, né, que ele acreditava tanto na causa que ele estava ali disposto a sujar o próprio nome dele por isso. Ele realmente foi uma pessoa muito fiel e com certeza um personagem muito carismático e que eu achei a morte extremamente triste. É claro que a morte dele foi necessária, até pelo desfecho que a trama levou, aonde ele foi fundamental, mas não deixa de ser uma morte super triste. E por outro lado a gente tem ali, né, o detetive Dan, que também é um personagem super importante. Ele é meio turrão ali em diversos momentos, mas ele vai numa crescente ao longo dos episódios e inclusive ele muda bastante. E eles fazem questão de deixar isso muito claro, como por exemplo, no primeiro momento ele tem aquela frieza ali com os colegas, né, sempre que alguém ia pro hospital, machucava, ele não era de estar presente, mas ele dava pequenos sinais de que ele estava ali, né? Como aquele presente que ele deu. Então, ele estava ali, mas ao mesmo tempo ele
mantinha uma certa distância, parece que não queria demonstrar muito. Já no final isso muda completamente. E um outro ponto também que a gente vê ele mudando é essa questão da moralidade ali na cabeça dele, né? Ele era tão rígido com essa questão de não fazer justiça com as próprias mãos, mas no final ele acaba fazendo isso, né? Ele é levado ao extremo e acaba fazendo isso. Então, apesar dele continuar não achando certo, ele passou a compreender, digamos assim, toda essa situação. E já vamos aí explicar essa série para quem ficou perdido e não conseguiu entender nada. Basicamente, gente, o Lee, né, ele tem ali, se é que a gente pode dizer, um dom de identificar criminosos, ele sente ali que a pessoa tem alguma coisa e ele tem aquela sede por matar, ele gosta disso, então ele começa a matar essas pessoas e é aí que o Robin acha ele, e ele acreditava muito nessa questão, né, do dom, ele queria ali realmente se tornar um parceiro como se eles fossem super-heróis e fazer a justiça, só que esses planos são interrompidos quando Song Chong aparece, isso porque o Robin já tinha encontrado ele lá no passado e ele achava que ele tinha esse dom, inclusive ele tinha incentivado ele também a trabalharem juntos e a fazer essa justiça, né, com as próprias mãos. Só que depois ele percebeu que se enganou com ele, que na verdade ele era uma pessoa desequilibrada e ele tentou consertar as coisas, denunciando ele, tentando fazer com que o Song fosse preso, mas ele não conseguiu isso. O tempo passou e agora o Song ressurge ali matando novas pessoas e é por isso que o Robin se sente tão ali culpado por isso que ele fica querendo conseguir impedi-lo tanto, porque ele sente ali uma certa responsabilidade com isso que aconteceu. E aí ele vai buscar a ajuda do detetive Dang. Isso porque, gente, o detetive já tinha ali também uma leve questão com Song, porque no passado o Song foi responsável ali por agredir o pai do detetive e deixar ele em coma. E agora ali, né, no presente da série, o Song ressurge e mata o pai ali do detetive. Então ele fica ali irado e decide ali se vingar. E é aí que a gente caminha ali para o final da série. No final, o Song e o Robin se unem e vão lá para poder enfrentar o Song. Só que nesse momento era pro Lee estar fugindo para uma nova vida. Ele desiste disso e vai lá ajudar eles. Eles confrontam o Song, que revela sobre o passado, que ele agrediu ali o pai do detetive porque descobriu que ele era corrupto, então eles tiveram esse conflito. Mesmo assim, o detetive mata ali o Song, mas antes disso, o Robin, gente, ele morre. Infelizmente, ele, né, não resiste ali no meio da confusão, é atingido e ele morre. Depois disso, o detetive tem que decidir o que ele vai fazer da vida, se ele vai denunciar o Lee, prender ele ou não, e ele decide deixar o Lee livre para ele mesmo decidir se quer se entregar, o que ele quer fazer com a vida dele. Então a gente vê que o Lee acaba ficando livre após essa situação, porque o Robin, antes de morrer, já havia feito todo um plano para ele ser responsabilizado como cúmplice do Song, e assim ninguém ia culpar o Lee por nenhum crime, pelos assassinatos, já que ele já estava ali, né, sendo acusado dos crimes. Então ele bola todo um plano super inteligente para que ele fosse responsabilizado pelos assassinatos e fosse dado como cúmplice do Song e limpasse assim de vez o nome do Lee para que ele ficasse totalmente livre. Então a gente tem uma passagem do tempo onde o Lee descobre que ele está livre, ao mesmo tempo a gente descobre ali, né, que o detetive teve que largar essa posição depois de tudo que aconteceu. E aí temos a ceninha final ali do Lee mostrando que ele ainda tem aquele dom dele, e também uma reportagem no jornal dando a entender que ele voltou à ativa, né? Então que ele tá usando aí esse certo dom para identificar criminosos e matá-los, né? Então, basicamente isso que acontece na série. E assim, essa temática é uma temática que eu considero bem interessante, que eu gosto de outras produções que têm essa mesma pegada, essa questão de serial killer, essa questão também de justiceiro, né? Eu gosto disso, mas tem alguns pontos aqui nessa série que me incomodaram um pouco. Alguns episódios eu achei bem lentos, né? Não são episódios curtinhos, então tiveram alguns episódios que eu acho que poderiam ali não ser tão arrastados. Eu também não gostei da forma que eles exploraram os pensamentos do Lee, porque eles escolheram que a gente pudesse ver os pensamentos dele, só que eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito confusa e cansativa. É claro que eu entendo por que eles quiseram que o público tivesse acesso a esses pensamentos pra gente entender o personagem melhor, mas eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma forma mais interessante. De uma maneira geral, é uma temática bem interessante. Eles realmente conseguiram dar profundidade para os personagens, né? Não só para os personagens principais, mas também para vários personagens secundários. A gente consegue ali realmente se envolver na história desses personagens.
E, gente, eles conseguiram ali cumprir o que se proporam, que é levar o público realmente a uma reflexão sobre o certo e errado, sobre essa questão da moralidade, da justiça, e eu tenho certeza aí que cada um ficou com uma opinião diferente a respeito disso. Mas se vocês gostaram da série, deixa tudo aí nos comentários para eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!